E aí volta mais uma vez às performances virtuais. O que a gente performa ser. Então, todos nós performamos, tá? Isso é suave. O povo que gosta do direito, que usa só data vênia e não sei o quê. Aí você fica, mas o que essa pessoa tá falando? Tá no lugar da performance, tá nisso que é o conhecimento sintético. O direito adora isso. Se você sabe palavras difíceis na hora de escrever um texto, você vai ser muito bem recebido no mundo do direito. Porque é uma competição. Já viram lá as lives do STF? É um negócio assim, eu não ia dar certo, porque primeiro que eu sou muito palavruda. Por mais que eu tente não falar palavrão, eu falo palavrão. Então já ia dar errado. Depois que eu não tenho modos, eu ia esquecer que tinha que chamar o outro de meritíssima excelência e não sei o que. Ah, pelo amor de Deus. Mas no final, o que é isso? Isso é uma performance do mundo jurídico. E nesse mundo jurídico, quem melhor performa tem melhor resultado. E a mesma coisa, redes sociais é o mundo da performance. Quem melhor performa tem melhor resultado. O seu trabalho é uma performance daquele trabalho. Quem melhor performa, promovido, etc e tal. Entende? Então, no final, performances não é uma coisa assim, ai meu Deus, negativa, porque nós precisamos performar para sobreviver, ainda mais no Brasil. Mas o quanto você acaba sendo só performance, ou acaba achando que a performance é a sua realidade. E aí é mal psíquico. Pode ter certeza, é terapia, gente. Vai pra terapia que tá ruim. Fala aí, Maria José. Eu gostaria só de fazer um comentário, e atrelado ao comentário uma pergunta, né? Assim, pra gente discutir, com relação a essa questão do conhecimento, né? Que o autor fala que você trouxe. Portanto, o conhecimento não pode ser sempre aplicado ao uso prático, porque o que importa é a ciência da vida. Com base nisso que você falou, da busca do conhecimento ou da conquista do conhecimento pela experiência, porque é uma dúvida mesmo que eu tenho, essa questão da experiência e da vivência, porque ele fala assim, em todos os ramos do conhecimento, a cadeia de transmissão é fundamental. Se não há transmissão regular, o que se comunica é apenas conversa e não conhecimento. Aí eu fiquei imaginando que assim, que é isso que você falou. Às vezes a gente lê um livro e a gente acha que a gente já tem conhecimento. E não é o conhecimento em si. Até porque, por exemplo, se é um livro de ficção, a gente se transporta, às vezes, para a situação, para as personagens e tudo mais. Mas a gente não viveu aquilo. E aí, para eu adquirir conhecimento, não se faz necessário o viver, para esse conhecimento ser, de fato, eu chamar isso de conhecimento, sabedoria. Não é a vivência, não é eu estar imerso naquela situação, enfim. Eu fiquei em dúvida entre vivência e experiência. Não sei te responder, não. Que pergunta difícil. Vou até escrever aqui, vou botar na prova dos meus alunos para ver se eles têm resposta para mim. Não sei te responder. Muito profundo. Nunca, na verdade, tinha pensado na diferença de vivência e experiência, né? Eu acho que é algo muito interessante a se refletir. Para além disso, o Nego Bispo ajuda muito a pensar nisso. Tem a ver com esse conhecimento sintético e esse conhecimento empírico. Que ele fala assim, a importância da transmissão, né? Se não há transmissão regular, o que se comunica é apenas conversa, não conhecimento. E às vezes a gente tá diante de pessoas que têm uma grande bagagem, mas não tem a sabedoria da transmissão. E aí o conhecimento fica ali estático. Sim, isso é um ponto. Segundo, como lidar então com a perspectiva daquilo que a gente aprende, mas não tem como experienciar? Tô botando minha na fogueira, eu não sei, tenho essa resposta não, entendeu? Mas é isso, assim, porque tem coisas que estão no campo, inclusive da ciência, em que a gente acredita e que entra nesse campo do conhecimento. Mas não tem como a gente... Até tem, mas como é que a gente vai testar? E isso chega a ser perigoso, porque abre brechas para as pessoas meio doidas que gostam de pensar na Terra o quê? Plana. Que é justamente o quê? Eu não consigo provar e não acredito que a Terra é redonda, não acredito nesse conhecimento, esse conhecimento não é provável, porque com base na minha experiência empírica, quando eu olho o horizonte, porque não sei se vocês sabem, mas é essa, tô olhando o horizonte e tô vendo que é uma reta. Até que ponto o empírico também não pode ser problemático? E até que ponto a gente faz um pacto? Quanto à literatura em si, que você trouxe como exemplo, a gente não pode esquecer que a literatura é uma representação da realidade. As artes, em geral, elas estão no campo da representação, não da representatividade. Elas estão no campo da representação. Então, quando a gente lê um livro, por exemplo, eu acabei de ler agora Solitária. Leiam. Que livro. Dá ódio. Mas que livro. Livro da Helena Alves Cruz. E aí, a primeira parte do romance é toda em primeira pessoa da Mabel, que é a filha da empregada, e a segunda parte do romance é a primeira pessoa da empregada, da Eunice. Aquela construção é toda no campo da representação. Por
mais que talvez a tia Eunice seja alguém da parente da Eliane Alves Cruz, talvez, igual como Água de Barrela, aquelas histórias estão no campo da representação. E o campo da representação, o que ele nos dá em termos de sabedoria e bagagem? Ele nos dá caminhos, informações e estratégias que a gente vai guardar nessas gavetas da memória e diante de uma situação necessária, a gente vai ver, pô, olha isso. No caso do livro, várias situações de abuso domésticos e tal. E aí eu ia lendo o livro e ia lembrando das histórias que minhas tias contam, porque minha mãe começava a trabalhar como empregada com 8, 9, 13 anos. E aí a minha tia, uma vez, a mulher lá, queimou o rosto dela com ferro, porque ela passou mal a roupa. E ela tinha, 12 anos. E aí, nesse livro, tem uma cena de violência forte, assim. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, aqui, tia Regina, olha aqui a violência. Isso é como se fosse informações que nos ajudam a criar um todo crítico nosso. Então você vai ali guardando, fazendo essas conexões, essas sinapses e tudo mais, vai guardando, e aí diante de uma situação, essa gaveta, essa informação, ela vem, e aí ela já vem não mais como informação sintética, ela vem como uma informação misturada com o seu empírico e utilizada diante de uma experiência empírica, entende? Isso tudo para dizer que eu não tenho resposta. É isso aí, Maria José. Ótimo, Asa, ótimo. É esse processo mesmo. E eu fiquei pensando rapidinho, nisso, porque na educação infantil, né, que é da onde eu venho, a gente tem muito essa discussão com relação à experiência e vivência, e daí não dissociada à vida, né? E a gente às vezes discute isso, quando é que a gente está proporcionando para as crianças, né, para os bebês e para as crianças, experiências e ou vivências, como se fossem sinônimas, e não são. Porque daí a gente trabalha aquela questão assim, olha, eu dizer para uma criança que pisar na terra é gostoso, é diferente de eu tirar o sapatinho dela ou ela tirar o sapatinho e ir lá na terra e pisar, e sentir a textura da terra, da areia, né? E acrescenta isso, Maria José, desculpa te cortar, mas acrescenta isso ao fato das crianças, principalmente na primeira infância, só viverem a radicalidade. As crianças, elas estão num campo em que não há um diálogo com a consciência real, assim, vamos bem aqui, criança, vamos aqui, você tá entendendo que se você fizer isso, entendeu? É igual a Malia, quer ver ela fazer? É dizer que não pode. Sobe um espírito capiroto, entendeu? E aí ela vai fazer, entende? Mas é porque o mundo das crianças é um mundo muito da experiência do agora, né? Então, tudo para elas é cosmosensorial, entende? Então é por isso que bota tudo na boca, não tá nem aí mesmo, aí come meleca, tá escorrendo, vai, isso aqui, não quer ir no banheiro, aí faz na escola. Por quê? Porque às vezes não quer parar de brincar. Minha filha é essa. Na escola, vira e mexe, ela volta com mijada e fala, ela não quis parar de brincar pra ir no banheiro, entende? E ela, não faz xixi na cama. É só o fogo no rabo de achar que se ela for perder 1 minuto indo no banheiro fazer xixi, aquele mundo daquela brincadeira vai acabar. As crianças, elas estão num lugar diferente da gente, né? Num lugar mais legal, inclusive. Termina, Maria José, eu te cortei, termina. Não, obrigada, Asa, era isso. Era só esse paralelo mesmo, né? Entre vivência e experiência nesse processo de adquirir conhecimento, né? Quando é que nós podemos dizer que realmente temos conhecimento, né? Pela nossa vivência ou pela nossa experiência? Ou pelos dois, enfim, era isso. Obrigada, viu? Essa é a pergunta filosófica de hoje, entendeu? Isso é tudo bem, pessoal. Acender o seu som.